observável as crises. Só que tem um detalhe. Nós já vivenciamos todas essas crises aqui na Terra, e muitos outros educandários, naturalmente. Só que aqui na Terra, nós as vivenciamos de forma isolada, e não todas ao mesmo tempo, como nós estamos experimentando agora. Nós já vivemos a crise no modelo de fé, por exemplo, durante a Reforma e a Contra-Reforma. Já vivenciamos a crise no modelo civilizatório, com o fim da Idade Média, com o Renascimento, com as descobertas científicas. Nós já vivenciamos crise no modelo econômico, com o início da industrialização. Nós já vivenciamos crises existenciais, com o episódio do dia D. Nós já vivenciamos, em épocas diferentes, essas crises. Agora, várias crises ao mesmo tempo, numa mesma encarnação, aqui na Terra, é a primeira vez. Então, é uma crise sui generis, porque estamos vivenciando crise no modelo cultural, todo mundo concorda? Crise no modelo familiar, crise no modelo econômico, crise no modelo religioso, crise no modelo político, tudo, crise no modelo escolar, acadêmico, tudo isso é muito observável. Dá para perceber, notório, correto? Ao mesmo tempo. A gente não vai conseguir tecer exemplos de cada um deles, mas a gente pode pegar por exemplo, do aspecto cultural, que nasceu na década de 80 para trás, deve lembrar, de como que era a qualidade das composições musicais e perceber o declínio dessa qualidade. Dá para perceber, não dá? Dentro do Instituto Cultural, vamos pegar aqui as composições musicais, como é que era no final da década de 70, por exemplo. Gilberto Gil. As músicas tinham um fundamento, tinham letras, tinham sentido. Correto? Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de martelo, sítio do pica-pau amarelo. Isso na década de 70 ainda. Na década de 80, permaneceu, porque a transição planetária não tinha ainda mostrado avanço. Final da década de 80, vamos pegar aqui Simone, depende, não fui eu, depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, quem acredita ou tem esperança, quem faz tudo por um mundo melhor. Olha a qualidade da letra. Que não fala de política, não fala de religião, mas tinha fundamento, né? Depois entrou na década de 90, já começou a piorar. Ilarie, não vejo sentido nenhum. E começou a piorar mais ainda porque até as consoantes foram sumindo da letra. Aê, ei, ô. E nem rimou. Depois que começou, perto do ano 2000, descer na boquinha da garrafa, não parou mais, está descendo até hoje. Então a gente percebe um grave declínio da qualidade da letra. Eu não posso continuar reproduzindo aqui, porque o ambiente não permite. Mas a gente percebe isso no Instituto Cultural, no Instituto Acadêmico, no Instituto Familiar, a forma que os filhos tratam os pais, por exemplo. Na política, na religião, houve declínio. Tudo isso ao mesmo tempo. E a gente está vivendo na qualidade de encarnado, porque a gente sabe que tem 2 vezes mais desencarnados nesse momento da transição planetária. A gente está vivendo na qualidade de encarnado, submetido a todas essas crises do lado de fora. Todas elas. Podendo ser a nossa última encarnação na Terra. Que a gente está na transição planetária. Se a gente não estiver suficientemente habilitado para avançar, a gente vai sofrer de novo, a gente já está acostumado, um novo degredo para o mundo de expiação e provas no seu início. Quantas vezes que a gente já passou por essa experiência? Segundo João de Anjos, mais de 10.
Agora, crise do lado de dentro. Como se não bastasse a gente estar vivenciando ao mesmo tempo uma crise multissetorial, agora a gente também tem que administrar uma crise interior. E essa crise interior não são todos os habitantes da Terra, nesse momento, que a experimentam. São aquelas criaturas que estão em fase de despertar espiritual. E o que quer dizer fase de despertar espiritual? É a pessoa que sabe, talvez não tenha ainda convicção, mas sabe que é um espírito imortal. Olha para o espelho e não se confunde com aquele pedaço de carne que está sendo lá projetado. Ele sabe que é. Mesmo que tenha extrema dificuldade de, no dia a dia, agir como tal. Mas já sabe que é. Eu sou um espírito imortal. Então essa criatura, ela, mesmo que tardiamente, já está conseguindo ouvir o apelo de Paulo, quando disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Poeticamente. Então quem está nessa fase de despertar espiritual está vivenciando uma crise interna. Quem ainda não está, um dia a vivenciará. Não na Terra, numa próxima transição. Agora, aquele que já se reconhece como espírito mortal, mesmo que não tenha ainda convicção, porque crer é uma coisa, sabe? Ter convicção é outra, bem diferente. Mas aquele que já sabe, está vivenciando essa crise do lado de dentro. E eu vou trazer a teoria de crise de Antônio Gramsci, filósofo italiano. Crise é quando um modelo velho em sepulto já não dirige mais os vivos, e o novo ainda não se explicitou, não podendo, portanto, organizar o presente. Estamos na pororoca espiritual. E para a gente compreender essa crise do lado de dentro, que daí a gente vai compreender as dores da alma, depressão, ansiedade, fobia, etc., a gente tem que ir naquele momento antes de a gente reencarnar. Por quê? Porque quando estávamos na iminência de mergulhar na carne, nessa existência, nosso anjo de guarda, para essas criaturas, sobretudo, que estão em processo de despertar espiritual, já consegue discernir mundo espiritual de mundo material, erraticidade, encarnado. Nosso anjo de guarda colocou a gente sentado na cadeira e teve uma conversa franca com a gente daquilo que nos aguardava. E o que ele falou para a gente? Meu filho, você agora está prestes a iniciar o que talvez seja a sua última experiência corpórea na Terra. Sua última experiência corpórea. Pode ser que você venha repetir outras, se avançar espiritualmente, se adentrar o cesto do trigo, na separação do joio do trigo, se adentrar o reino de Deus, no entendimento dos cristãos, ou o reino dos céus, como preferia dizer Mateus, ou, se você for considerado um homem justo e herdar o Olam Rabá, o mundo vidouro, o entendimento dos judeus, não importa o entendimento. Se você não avançar, meu filho, aí você vai ter que ser deslocado para o mundo de expiação e provas do seu início. Aquele planeta primitivo que acabou de deixar de ser primitivo está adentrando a categoria de mundo de expiação e provas. Você vai perder, entre aspas, o paraíso e o conforto do paraíso, ar-condicionado, avião, tecnologia, internet, inteligência artificial. Você vai perder o paraíso. Você está indo para um mundo de expiação e provas, que é um planeta que acabou de deixar de ser um mundo primitivo. Tudo bem que você já esteja acostumado, meu filho. Você já foi 10 vezes para o cesto do joio.
nas últimas 10 transições planetárias. Só que nunca nessa condição de lucidez espiritual. E quanto maior a lucidez espiritual, maior o sofrimento. Quando a gente regressa de hábitat. Muito será cobrado, que muito foi dado. Então já bateu aquela ansiedade. Minha nossa. Eu vou reencarnar com risco sério, dessa vez, depois de tantas encarnações na Terra, de sair dela. Só que não para por aí. Tem mais algumas observações. Essa conversa começou pesada, ela foi ficando cada vez mais pesada. Poeticamente, filosoficamente, meu filho, você alcançou, estou me referindo àqueles que já estão em fase de despertar espiritual. Filosoficamente, meu filho, você já alcançou a maioridade espiritual. E o que isso quer dizer, meu filho? Quer dizer que, se você continuar cometendo as mesmas infrações morais que você está habituado a cometer, a dor moral, que é peso na consciência, a dor moral que você vai sentir, a intensidade da dor moral que você vai sentir no plano espiritual, não vai ser a mesma. Vai ser muito maior, semelhante àquele menor infrator que estava submetido ao estatuto da criança e do adolescente. Quando tinha que ser punido, a natureza da punição era muito mais branda do que quando ele se tornou adulto, porque ele passou agora a responder pelo nosso Código Penal. A infração, a natureza da infração, a quantidade de vezes que ela foi cometida é a mesma. Agora, a intensidade, a severidade da pena, muito maior. Percebe? Então, se eu vier, por força do hábito, do mau hábito, continuar cometendo as mesmas infrações morais, o que eu vou sofrer no plano espiritual será um sofrimento nunca antes experimentado. Porque, poeticamente, eu não estou mais respondendo ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou respondendo agora ao quê? Ao Código Penal. E é muito difícil de se livrar de um hábito. Imagina aí um adolescente que tem 17 anos e 11 meses e mata alguém. Ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Daqui a 2 meses ele comete o mesmo crime. Ou seja, gravidade, hediondo, tipificação penal, assassinato, quantidade, um assassinato, severidade da pena. Aí muda de figura, não muda? A tipificação da pena, a gravidade da pena, a quantidade de crime foi igual, mas a intensidade da dor daquele infrator vai ser muito maior. Faz sentido? E é isso que o nosso anjo de guarda conversou com a gente. Se você cometer os mesmos erros, você não vai sofrer igual o que você está acostumado a sofrer. Você vai sofrer mais. Isso é natural. É característica das pessoas que estão em processo de despertar espiritual. É característica das pessoas que atingem a maioridade espiritual. Só que é um risco muito grande. Semelhante ao risco do adulto de 18 anos em um mês que acabou de virar adulto. Não tem um interruptor que fala: agora você é adulto, não erre mais. Agora você é adulto, esqueça os seus hábitos pueris da puberdade. Tem algum botão assim? Não. Espiritualmente não tem também. Agora você é um adulto espiritual. Esqueça esses erros infantis. Não tem. Então você imagine nosso anjo de guarda conversando com a gente, que pode ser a nossa última encarnação na Terra. Conversando com a gente que, se a gente repetir os mesmos erros, a nossa dor ao regressar à pátria espiritual será muito maior do que nós já estamos habituados. E eu pergunto para vocês, a qualidade do nosso nível de ansiedade ao reencarnar vai ser igual das outras experiências?
encarnatórias? Ou vai ser maior? Vai ser maior, né? Vai ser maior. A gente reencarna. A gente reencarna. E quando a gente reencarna, e eu vou incluir nesse balaio as pessoas que estão reencarnando de pouco tempo para cá, por quê? Porque está nascendo já na era da tecnologia e da inteligência artificial. A gente reencarna nesse contexto. Vai ser natural a gente perceber um aumento absurdo, coletivo, do nível de ansiedade, de melancolia e depressão. E de todas as disfunções mentais que são apêndices, como fobias, etc. Vai ser natural. Só que quando a gente reencarna nesse contexto, por motivos espirituais, já seria mais do que justificado o aumento da ansiedade. Concorda? Eu trouxe aqui os dois motivos principais. Só que estudos recentes, que eu posso trazer um aqui, por exemplo, da Universidade Federal de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, mostra que desde o surgimento do smartphone, houve um aumento absurdo de depressão grave entre crianças. Entre meninas, mais de 145%. Entre meninos, mais de 160% do aumento da depressão grave nessa faixa etária. E pela primeira vez na história, se percebeu que a ansiedade ultrapassou, entre crianças e adolescentes, o número de adultos ansiosos. Pela primeira vez na história. Então a gente já tinha motivo de sobra, espiritualmente falando, para elevar o nosso nível de ansiedade, sem saber o motivo. Do ponto de vista material, a gente não sabia por quê. Tanto de gente na Terra está com nível de ansiedade elevado, está com nível de depressão elevado, aumentou índices de suicídio. Do ponto de vista material, incompreensível. Do ponto de vista espiritual, absolutamente compreensível, natural e inevitável. Né? E esse mesmo estudo científico da Universidade Federal de Minas Gerais comprovou que mais de 3 horas por dia diante do ecrã da luz azul da tela do celular, mais de 3 horas por dia no celular já é suficiente para aumentar de forma aguda a ansiedade em crianças e adolescentes. 3 horinhas. A gente vai falar das razões por causa da dopamina rápida, etc., na segunda parte, que a gente vai falar do processo de cura. Mas eu não posso entrar no mérito da dopamina agora. É só para aproveitar os dados desse estudo da Universidade de Minas Gerais. Então você percebeu que nós estamos encarnados, na época de transição planetária, vivenciando crises do lado de fora, multissetoriais, e ao mesmo tempo tendo de administrar crises do lado de dentro. Não todos. A crise do lado de dentro é para aquelas criaturas que estão no processo de despertar espiritual. Então hoje, agora, a gente já compreende o porquê do aumento dos índices de depressão, de ansiedade, de melancolia. É natural. Nesse momento de transição planetária. Em qualquer planeta de transição planetária, de expiação e provas do universo, passa pela mesma situação, idêntica. É natural. Só que tem ainda outras características preocupantes quando a gente reencarna. Isso em todas as encarnações. Só que tem um detalhe. Nessa encarnação, a gente tem a preocupação de administrar crises. E além delas, outras características que acontecem em todas as encarnações. E que Joana de Ângeles traz em quase todas as suas 16 obras psicológicas. Quais são? Eu tenho que administrar, além das crises, criança ferida que habita em mim. E o que seria essa criança ferida? Muita calma nessa hora.
para a gente conseguir compreender Joana. Nós estamos em um mundo de expiação e provas, já há alguns anos letivos espirituais, não apenas na Terra. Então já está mais do que acostumado com as características de um mundo de expiação e provas, correto? Toda vez que a gente infringe uma lei de Deus, se a gente não corrige na mesma encarnação, nós desencarnamos, todas as criaturas, inclusive ateu, não importa a religião, vai experimentar dor moral no plano espiritual. E a intensidade da dor moral, isso é importante para entender a criança ferida, a intensidade da dor moral, ela está diretamente ligada à natureza da infração que nós cometemos enquanto encarnado, na última encarnação. Ela está ligada diretamente à gravidade da infração cometida, letra B. Letra C, ela está ligada diretamente à quantidade de vezes que cometemos a infração. Ou letra D, a intensidade da dor moral que nós experimentamos no plano espiritual está ligada em uma combinação da natureza da infração cometida, da gravidade e da quantidade. Letra A, B ou C? C. Letra C, quem lembra? Da quantidade de vezes que ela foi cometida. A letra A, B, C ou D, que é uma combinação das três anteriores. Quem falou D? Ninguém levanta a mão nessa hora, eu só ouvi D. Quem falou D? Como é seu nome? Quem volta com a relatora, Thelma? Não é Thelma não, né? Só ela que vota em D? Não, estou acompanhando o voto da relatora. Borba acompanha o voto da relatora. Quem concorda com a Thelma fica sentado. Bacana, todo mundo está com você. Está todo mundo com a Thelma. É porque o pessoal é tímido. Mas não pode, tá, gente? Jesus dizia: sejais, pois, em vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passar disso é de procedência maligna. Então, quando eu fizer uma pergunta, responda. Senão você vai para o Sheol. Sheol do Vale Gnom é o inferno do entendimento do povo judeu. Letra D. Correto? Correto? Quem concorda? Quem concorda fica sentado. Todo mundo? Beleza. Mas não passou não, porque todo mundo errou. Bob é uma pessoa otimista, você viu, né? Não é nenhuma das três. Mas fala, Cristiano, a intensidade da dor moral que nós sentimos ao regressar ao plano espiritual não tem nada a ver, não guarda relação direta com a natureza da infração cometida enquanto encarnado, nem com a gravidade, nem com a quantidade. Não, nunca guardou, em verdade. Isso aí é o que a gente aprende no êxito da casa espírita. Aprendemos errado. Porque a gente estuda de forma superficial a doutrina espírita. A gente talvez tenha preguiça de estudar Joana de Ângeles. Né? E no livro Homem Integral, o que Joana vem nos ensinar? Ela faz uma pergunta onde ela mesma responde, para a gente entender essa questão. E a pergunta que ela faz é: qual é o principal propósito da reencarnação do homem na Terra? E a resposta, se cair no Enem você colocar evoluir, já errou, porque esse propósito é até para os animais. Joana fez uma pergunta específica: qual é o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra? E para toda pergunta específica, demandas uma resposta igualmente específica. Isso é uma regra acadêmica. Então, se Joana fez uma pergunta específica, qual seria a resposta? E qual é a resposta que ela deu no livro? O assenhoramento da nossa própria existência. Calma, não se desespere que eu vou traduzir Joana. A intensidade da dor moral, o tamanho do sofrimento, ou poeticamente falando, se a gente vai vivenciar um inferno muito grande ou um céu muito bom no plano espiritual, está diretamente vinculado ao quanto o infrator tinha se assenhorado da sua própria existência no ato da infração. E a natureza da infração, Cristiano, tem aspecto secundário, nunca primário. A natureza da infração conta? Se ele matou, se ele roubou, se ele estuprou, se ele apenas mentiu, enganou, ludibriou, se envaideceu, fofocou, conta. A gravidade conta?
A hediondez do crime conta. A quantidade conta? Conta. Mas tem aspecto secundário. O que tem aspecto primário, que define mesmo a intensidade da dor moral, eu vou repetir, é o quanto o infrator tinha se assenhorado da sua própria existência no ato da infração. O que é se assenhorar da sua própria existência? Vulgarmente falando, é conquistar mais consciência, é adquirir mais discernimento entre o certo e o errado. Maturidade espiritual. E isso define a intensidade da dor moral. Quer um exemplo prático? Globo Repórter, da Rede Globo, certa vez, há muitos anos, fez uma reportagem com uma tribo ainda existente, muito primitiva, que permitia uma mãe pegasse o seu filho recém-nascido e, se o entendimento da tribo, da coletividade, fosse de que o neném tem algum defeito, não importa qual seja, a tribo definiu que o neném tem um defeito, a mãe poderia ir na floresta sozinha, matar e enterrar o filho recém-nascido. Natureza da infração: filicídio. Gravidade: crime hediondo. Quantidade: matou só um filho. Aí você pega uma mulher civilizada, da cidade grande, chega em casa, a família entende que o nenenzinho recém-nascido tem algum defeito, e a mãe vai no quintal da casa sozinha, mata e enterra a criança. Natureza da infração: filicídio. Gravidade: crime hediondo. Quantidade: matou um filho. Ao regressar ao plano espiritual, quem vai sofrer mais? A criatura primitiva ou a criatura civilizada? A resposta já estava intuída em nós. A gente só não sabia fundamentar. Concorda? Você perguntar para qualquer espírito que entrou agora, que está fazendo ESG, está lá no prezinho da doutrina espírita, ele vai responder certo. Agora, se você falar, fundamente sua resposta. Não, peraí, que eu não sei por quê. Eu só sei que é. Porque a lógica diz que é. Eu só não entendo por que é. Agora vocês entendem. Porque a criatura primitiva, no ato da infração, não tinha se assenhorado tanto da sua própria existência, de olhar no espelho e falar, eu sou um espírito imortal, de discernir o que é certo e o que é errado, quanto a mulher civilizada. Então você concorda que a mulher civilizada no plano espiritual vai sofrer muito mais do que a mulher primitiva? Muito mais, mesmo o crime sendo idêntico? Vamos pegar os apedrejadores da nossa época, os fariseus disfarçados de cidadão de bem, que gostam de apedrejar quem erra, apedrejar criminoso. Aquele criminoso que matou alguém vai sofrer no plano espiritual. É uma criatura primitiva, vai. Mas se o apedrejador matar alguém também, quem vai sofrer mais? Como já matou, como todos nós já matamos, quem vai sofrer mais? Muito mais um apedrejador. E eu pergunto para vocês, é possível que uma pessoa que cometeu uma infração menor sofra mais do que aquele que cometeu uma infração maior? Sim ou não? Sim ou não? Quem falou não, cuidado, que eu acabei de explicar aqui. A intensidade da dor moral não tem nada a ver com a natureza da infração. Acabei de falar, não falei? Ou seja, qual é o raciocínio lógico diante desse ensinamento de Joana de Ângeles? Que uma pessoa que cometeu um crime muito menos grave pode, sim, no plano espiritual, sofrer muito mais do que aquela outra pessoa que cometeu um crime muito mais grave. Por favor, para de olhar de perto, se afasta, abre a mente, para absorver Joana. Faz sentido, gente? Você pega aqui Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Digamos que eles conseguissem ludibriar, enganar, mentir. E você pega uma outra pessoa que agride a esposa dentro de casa. Qual é o crime mais grave? Agredir dentro de casa, fisicamente, ou mentir? É difícil a resposta? Agredir fisicamente. Mas quem você acha que vai sofrer mais no plano espiritual? Quem sofreria mais? Chico Xavier, se tivesse enganado, ou o homem agressivo? Chico, mas muito mais. Não tem nem condições, não tem nem comparação. Talvez Chico sofreria igual ao assassino. Aí você fala, nossa, mas assassinato? Para de olhar de perto. Abre mão dos
fanatismos. Olha de longe para absorver Joana. Prefira ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Faz sentido? Ok. Agora eu sei que no plano espiritual eu estou sofrendo por conta do quanto eu assenhorei de mim mesmo. Eu já tenho essa resposta. O que eu vou fazer no plano espiritual? Eu vou ficar de joelho e implorar a Deus para que... Lembra do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno? Primeira fase da corrigenda do erro, arrependimento. E o que conduz ao arrependimento? A intensidade da dor. Então, a dor muito grande, arrependimento muito grande. E a segunda fase, da corrigenda do erro? Está no livro Céu e Inferno, capítulo Código Penal da Vida Futura. Expiação. É o momento que a gente fica de joelho e implora para sofrer o que fizemos o outro sofrer. E Deus é tão bom que Ele raramente concede, raramente atende o nosso pleito. Para nossa tristeza, porque a gente pediu. Para ficar cego, para nascer cego, morador debaixo de um viaduto, sofrer doenças, ser estuprado, ir preso injustamente, etc. Tudo na mesma encarnação. E Deus fala, bom, se eu conceder, se eu atender o seu pleito, você vai cometer suicídio em todas as encarnações. Deus quer isso? Não. O que Deus quer? Nossa recuperação moral. Aí Deus faz o quê? Eu vou dividir a sua dívida que você tem perante o banco divino em 100 parcelas. Uma glaucoma, com um aperto financeiro na encarnação, uma calúnia grave na outra, uma prisão injusta na outra. Eu vou te cobrar tudo de uma vez, porque eu estou vendo que você está desempregado, não tem dinheiro, mas vai pagar o banco tudo de uma vez assim. O seu desejo é grande de pagar, por causa do seu sofrimento, mas você não tem lastro para pagar. Lastro, no caso aqui, espiritual. O gerente do banco não faria isso? Eu sei que você quer pagar, mas você não tem lastro. Você está devendo 200 mil, você recebe 1.000 por mês. Você quer pagar tudo de vez? Não, eu vou parcelar. E Deus parcela em 100 vezes. Ou seja, Deus está sendo misericordioso? Está lá em Lucas isso. Se a gente pagar um centésimo da nossa dívida. Só que Deus melhora mais ainda a proposta. Por quê? Porque Ele faz a seguinte proposta. Se você pagar uma parcela de 100, com a prática do bem, com amor, eu perdoo as outras 99 parcelas. Nessas horas, o apedrejador fica se moendo. Mas como? Ele matou, ele estuprou, ele agrediu. Se ele praticar o bem, ele se livra do castigo. A gente ficou tanto tempo, tantas encarnações, submetida à lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, que por dentro parece que a gente fica indignado. O senso de justiça sobrepuja o senso de amor, sobretudo para quem ainda tem o perfil de apedrejar. E não consegue entender a misericórdia do Pai. O que a gente tem que entender é que na hora de plantar o mal, a gente planta sozinho. Só que na hora de colher, a gente nunca colhe sozinho. Porque sempre tem a participação da infinita misericórdia de Deus na colheita do mal. A gente vai concordar com a proposta de Deus? Sim. Aí Deus fala, pode mandar lavrar o contrato? E a gente fala, óbvio. Posso mandar reconhecer firma e pegar como testemunha seu anjo de guarda? Pode. Tá bom, então você vai ter glaucoma, você vai sofrer um acidente, vai cair de cima da escada, vai torcer o pé, vai andar de bengala, vai passar por dificuldade financeira, mas isso é suportável, você não vai se matar por causa disso. Isso eu tenho certeza. Ok, manda lavrar o contrato. Beleza, a gente lê o contrato e a gente vai conferir se a proposta de Deus está lá, né? De praticar o bem, ter a oportunidade de praticar o bem, porque Deus não quer que ninguém sofra. Nós estamos no mundo de expiação e prova já há muito tempo. Só que ninguém está fadado a sofrer. Todos nós estamos sujeitos a sofrer. Por quê? Porque a cláusula principal não é a expiação. Sabe qual é a cláusula principal? Redigida por Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre uma multidão de pecados.
A gente conferiu o contrato reencarnatório antes de reencarnar, tá lá a cláusula. O amor cobre uma multidão de pecados. Aí vem uma cláusula acessória, condicional. Se você não praticar o bem até o momento da cobrança da dívida, até o momento da expiação, até o momento de você cair da escada e quebrar o pé, até o momento de você ficar cego, etc. Se você não praticou o bem, aí entra a cláusula de exceção, que é o quê? A cláusula expiatória, que não é a principal do contrato. A cláusula pétrea do contrato é: o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu não praticar o amor até o momento da cobrança da dívida, aí vem o quê? A expiação. Faz sentido? E quando a gente chega aqui, a gente implora a Deus nas nossas preces, para Deus se livrar, para Deus livrar a gente dos problemas que a gente implorou para tê-los quando estávamos em estado de lucidez espiritual. Qual é o pedido mais valioso para Deus? O que a gente fez em estado de lucidez ou o que a gente fez em estado de sonambulismo, como estamos aqui agora? A resposta é intrínseca, concorda? Nem precisa responder. Né? Deus não vai anular a própria lei para atender os nossos caprichos. Concorda? O que a gente tem que fazer é se amadurecer para saber pedir. A gente vai falar isso na segunda parte do estudo. Eu venho, reencarno, infelizmente não consigo praticar o bem por causa da amnésia, e por causa da amnésia, enquanto estamos em estado de vigília, porque quando estamos dormindo, ou seja, em desdobramento espiritual, eu lembro muito bem do acordo. Em estado de amnésia, o que me acontece? Eu vou ceder aos meus maus pendores, às minhas más inclinações. E o que vai acontecer? Eu vou me entregar ao orgulho, ao egoísmo, ao apego material, ao acúmulo de coisas, de bens, acreditando que os bens são nossos e não empréstimo, etc. Quando chega no dia do acerto de contas, como a gente não conseguiu cumprir com a principal cláusula, redigida por Pedro, o que vai nos acontecer? Vai ser acionada a cláusula da expiação. Deus queria isso? Não. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher qual cláusula executar. Nós temos livre-arbítrio de praticar o bem de forma despretensiosa e, como consequência, se livrar do sofrimento, ou se entregar aos prazeres da vida e sofrer as consequências da cláusula de exceção. Livre-arbítrio. Depois não pode falar: nossa, como eu tenho mal sorte, eu sou um homem azarento, algo me aconteceu. Azarento não, você que escolheu não praticar o bem. Aí você fala: mas Cristiano, quem nasce cego, quem nasce já com problemas? Ele teve a oportunidade de praticar o bem no final da vida anterior, 80 anos antes. É porque você está enxergando a linha do tempo da vida do berço ao túmulo. Amplia. Você vai ver que a oportunidade foi concedida para todos, até para aquele que já nasce com sequela. A oportunidade foi concedida para todos. Ou então você está falando que Deus é injusto, é melhor ser ateu. Né? E a gente vai passar pela expiação. Pelo menos a maioria passa pela expiação. Porque a maioria esquece do combinado. A maioria opta pela cláusula expiatória. E o que acontece quando a gente sofre uma expiação? Ou algumas expiações durante alguns anos? Vamos pegar aqui um exemplo bem prático. Na época da escravidão, antes de ontem, última geração, pelo menos até 1888, né? Um pouquinho mais, né? Porque a escravidão não acabou com a assinatura de um documento. A gente sabe que ela perdurou durante um tempo ainda, de modo informal, né? Na época da escravidão, os escravos, as escravas, estavam naquela condição porque Deus é injusto? Não. Estava passando por uma expiação. A gente aprendeu isso no prezinho da doutrina espírita, correto? A dor jamais erra de endereço. Então, todo sofrimento se traduz como uma expiação, correto? Que a pessoa implorou para passar, inclusive. Então, digamos que ela ficou 3 gerações, ou 2 gerações, reencarnando na condição de escravo ou escrava. A escrava era abusada sexualmente nas senzalas e fora delas? Sim ou não? Era presa injustamente? Injustamente, entre aspas, gente. Injustamente na lei dos homens, por favor. Porque na lei de Deus não existe injustiça. Certo?
Na lei dos homens, quando ela foi presa injustamente? Foi, ela não cometeu nenhum crime, naquela encarnação, pelo menos, para ser presa. Concorda? Ela passou fome? Ela sofreu dor física com as chicotadas? Ela foi humilhada? Eu posso ficar a manhã toda aqui falando o que os escravos sofreram. Ou o que nós, escravos, sofremos. Eu acho que a gente não foi escravo, não, a gente foi o capataz. Aí acabou na última geração, na última encarnação, acabou aquela expiação. Tinha outras para serem cumpridas. Ela reencarnou aqui sem ter que passar pela prisão injusta, pelo estupro, pela fome, pela dor física das chicotadas. Não tem que passar. E eu pergunto para vocês, ela traz na sua bagagem psíquica traumas e sequelas emocionais em decorrência da expiação vivida? Sim ou não? Sim. Eu peguei um exemplo. Todos nós passamos por expiações de diversas naturezas. E todos nós, quando a gente acaba de expiar e reencarna de novo, nós trazemos sequelas emocionais, pode chamar de trauma emocional, daquela expiação recém-quitada. Faz sentido? Eu me livrei. Só que tem um detalhe. O trauma ficou. O que Joana vem chamar de criança ferida. Então, além daquela explicação que eu dei no início, que justifica o aumento do índice de ansiedade, eu ainda tenho que administrar, junto com aquelas informações, com aquelas razões, a minha criança ferida, que eu trago na minha bagagem psíquica. Eu tenho que administrar essa criança ferida. Eu tenho que buscar uma forma de curá-la. Ela está ferida? Né? Como é que ela vai ser curada? Que a gente vai falar sobre isso na segunda... O relógio aqui fica onde mesmo? Ou não fica? Não. Eu olho no celular aqui. 11 horas. 11:02. Eu tenho que administrar a criança ferida. E a gente vai saber como. A gente pode alcançar a cura. Se Deus quiser, vamos alcançar com as orientações que vamos ver na segunda parte do estudo, que é a autocura, lembra? Cristiano, mas tem alguma coisa que eu devo me preocupar ainda? Você já está até com medo da resposta, né? Mais duas. Aí você fala, misericórdia, mais duas. Eu tenho que administrar as crises do lado de fora, multissetoriais. Eu tenho que administrar a crise do lado de dentro, porque eu aprendi com meu anjo de guarda que se eu continuar cometendo os mesmos erros morais, a dor vai ser muito maior, o tamanho do inferno no plano espiritual vai ser muito maior. Eu aprendi que se eu não avançar espiritualmente, eu vou ser exilado de novo, vou morar em cavernas. Pega o caderno que estão te passando, por favor. Que o salão todo parou de me olhar para o caderno, para a caneta. É sempre assim. Só acho que não passou nenhum gato aqui ainda. Todo mundo para e olha pro gato. Você esqueceu que você é ciumento? É verdade. Você nem falou. Você é lá daquela casa espírita. Hoje eu não precisei. Mas ela lembrou bem, eu sou ciumento de atenção, olha para mim. Não olha pro caderno nem pra caneta. Em relação ao senhor de escravo. O capataz, né? Boa, eu vou falar isso na segunda parte. Porque o capataz, ele também vai sofrer a expiação dele, né? Obviamente. Né? Só que aí eu tenho que entrar na parte do mecanismo do livre-arbítrio. Se eu entrar agora vai demorar um pouquinho. Que teria que explicar uma parte de Jesus, né? O escândalo é necessário e tal. Tem alguém de Serra da Raiz aqui? Não, né? Serra da Raiz, não Itapororoca. Eu fiz uma palestra lá em Serra da Raiz, no ciclo de palestra, que eu falei sobre esse assunto que você falou aí. Muito bem. Eu lembro que eu falei que tem mais duas preocupações? Quais são as três primeiras? A primeira preocupação, administrar a crise do lado de fora. A segunda preocupação, administrar a crise do lado de dentro. A terceira preocupação, curar a criança ferida que todos nós temos e que justifica as nossas melancolias, os nossos traumas, as nossas disfunções emocionais. A quarta e a quinta preocupação, é muita preocupação para administrar, né? A quarta, ver uma forma de vencer ou conter o homem velho. Porque dentro de nós estamos vivendo
uma batalha dura. Eu estou falando para quem está em fase de despertar espiritual. Qual batalha? A quarta preocupação. Como que eu me despeço? Lembra que eu falei da crise? O modelo velho, insepulto, já não dirige mais os vivos? É o homem velho. O homem velho que habita em mim ainda, ele pode continuar habitando? Não. Senão eu vou ser exilado, senão eu vou sofrer mais no plano espiritual. Então eu tenho que encontrar uma forma de me despedir do homem velho, de ganhar essa batalha. E ao mesmo tempo de fazer explicitar o homem novo. Lembra da definição de Antônio Gramsci? Crise é quando o modelo velho insepulto, o homem velho, já não dirige mais os vivos, e o modelo novo ainda não se explicitou, que é o homem novo. E não pode, portanto, dirigir o presente. Então, o que eu tenho que fazer, já que eu estou na pororoca espiritual? Eu tenho que dar um jeito de, tchau, homem velho, bem-vindo, homem novo. Olá, mundo de regeneração, muito bom te conhecer. E não é uma briga fácil. O homem velho, ele tem uma arma poderosíssima. Qual é? A força do hábito. E o homem novo tem uma arma boa? Tem. Mateus registrou uma fala do Cristo no capítulo 10, no versículo 34, quando Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada do Evangelho, que, se bem utilizada, terá tanta significância, tanta força, quanto a arma do homem das cavernas, que é a força do hábito. Então, o homem novo, a arma mais poderosa, que Jesus mesmo diz, qual é? Porque Jesus, ele não poderia transferir a paz dele para a gente. E Jesus tem uma bondade nunca antes vista em um ser humano, concorda? Se fosse possível, você acha que ele não utilizaria esse grau de altruísmo para nos transferir a sua paz, ou parte dela? Sim. Mas por que Jesus não o fez? Porque a paz é conquistada por cada um. É meritocrática. Mas ele trouxe a forma de a gente conquistar a espada do Evangelho. É fácil praticar o Evangelho? É fácil beber do cálice do Cristo? Não. Mas a gente sabe o caminho? Sabe. A gente sabe o caminho. Era a mesma dúvida de Tomé. Lembra da dúvida de Tomé? No final do jantar de Páscoa? Que Tomé indagou de Jesus: mas mestre, nós não sabemos o caminho. Porque Jesus tinha falado, né? Eu vou preparar-vos o lugar. E vocês sabem o caminho. E Tomé falou: nós não sabemos o caminho. E Jesus respondeu o que para Tomé? Eu, Tomé, sou o caminho e a verdade e a vida, Tomé. Ninguém, Tomé, vem ao Pai se não for por mim. Eu não vou entrar aqui para desmistificar essa fala do Cristo, porque o tempo não vai dar e não é o estudo de hoje. Mas na internet deve ter o estudo que é o verdadeiro sentido da vida, onde eu explico direitinho, em minúcias, todo o episódio do Jantar de Páscoa, inclusive essa parte. Fecha parênteses. Então, recapitulando, antes de a gente entrar na segunda parte, que é depois do intervalo. Primeira preocupação que eu tenho: administrar a crise do lado de fora. Segunda preocupação que eu tenho: administrar a crise do lado de dentro. A terceira preocupação: curar a criança ferida. A quarta preocupação: ver uma forma de se despedir do homem velho. Isso aí é crucial, porque se o homem velho protagonizar os momentos como vem protagonizando, o que vai acontecer? A gente vai ser exilado novamente. A gente vai sofrer muito no plano espiritual, uma dor ainda desconhecida, porque a gente está submetido agora ao Código Penal Espiritual. Já somos adultos, né? E qual é a quinta preocupação? Fazer-se explicitar o homem novo. E é uma sequência concomitante, simultânea. À medida que o homem velho se despede é ótimo, né? Se despede, o homem novo se explicita. Faz sentido? É uma gangorra. É uma gangorra. O homem velho perdeu, o homem novo ganhou. O homem velho ganhou, o homem novo perdeu. A gente já está acostumado com esse cenário, né?
do homem novo perder. E para a gente encerrar essa parte do estudo, aí todo mundo olha para a borda e para o Robson. É engraçado. Olhando daqui de onde eu estou, os olhos fazem assim. O pessoal não aprendeu que eu sou o quê? Ciumento. Vamos lá. Não é ainda o processo de cura, mas é um indicador. Porque eu não vou ter oportunidade de falar isso na segunda parte do estudo. Só que tem gente, tipo o capataz, que chega no plano espiritual e ele é um forte candidato para ter uma grande criança ferida dentro dele. Concorda? Pelo que ele fez. Quantos de nós já fomos capatazes, poeticamente falando? Quantos de nós ainda é capataz nessa encarnação? E o que acontece para a gente não ser uma criança ferida, para não desenvolver uma ferida em nós? Porque ela só é desenvolvida se a gente passar por expiações severas ante os nossos erros cometidos. Vem aquele sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa ele é convertido em dor moral no plano espiritual. Correto? Como que eu faço nessa encarnação para frear toda essa onda de sofrimento? Expiação, criança ferida, etc. Eu tenho uma forma de frear. A segunda parte do estudo vai ser para tratar daqueles que não conseguiram frear. Que foi do plano espiritual, a culpa se converteu em dor moral, veio a expiação, depois veio a criança ferida, etc. Mas tem uma forma de isso não ir adiante? De a gente se livrar da expiação e de tudo que dela decorre? Sim ou não? Tem. Como? Eu tenho que finalizar o estudo com essa parte. Porque eu não vou falar disso na segunda parte. Na segunda parte eu vou falar daqueles que não conseguiram sanar antes de desencarnar. Não conseguiram fechar a torneira do sofrimento antes de desencarnar. Aí veio a ferida. Na segunda parte, a autocura. Nessa primeira parte tem uma forma. Você conhece a história de alguém que cometeu muito erro nessa encarnação, ou na mesma encarnação, e antes de desencarnar, conseguiu reparar os erros cometidos ao ponto de atingir o ápice do processo redentor? Não conhece a história de ninguém assim? Paulo. Que foi quem antes? Saulo. Então a história é de Saulo. Saulo cometeu atrocidades? Cometeu, né? Assassinato, perseguição a cristãos, assassinato cristão de criancinhas. E o que aconteceu com Paulo? Na estrada de Damasco. Ele se encontrou com Jesus. Correto? Quando ele ficou cego, poeticamente apareceram 3 portas na frente dele, que ele poderia ter escolhido por conta do seu livre-arbítrio. Primeira porta. A porta, faz de conta que tem um nome em cima da porta, do vitimismo. Paulo poderia ter falado: meu Deus, o que eu fiz? Quantas criancinhas eu matei? Blá, blá, blá. Eu não presto, eu não mereço o Alan Rabá. Né? E se fazer de coitadinho. Entrar em depressão por causa do seu sentimento de culpa. Ele fez isso? Ele escolheu essa porta? Não. Tinha outra porta, que é a porta do desculpismo. Ah, mas eu não sabia. Se o Senhor tivesse dado sinais, tipo #cheguei, talvez eu não teria matado tanto, né, Jesus? Agora que o Senhor me aparece, Jesus, ele escolheu a porta do desculpismo, tentar justificar o mal que cometeu. Ele escolheu essa porta? Não. Então ele não escolheu a porta do vitimismo e nem a porta do desculpismo. E tem a terceira porta, do trabalho. O que foi que Paulo disse a Jesus? Uma pergunta que ele fez a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Ele escolheu a porta do trabalho. Ele escolheu a porta do trabalho. E isso porque ele nem tinha ouvido a cláusula Petra redigida por Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. E Paulo escolheu a porta correta, mesmo sem a orientação de Pedro, que a gente tem há 2000 anos. Então, diante das coisas erradas que a gente vem fazendo nessa encarnação,
que pode desencadear expiação, certamente desencadeará, e crianças feridas. Ainda encarnado, quando você entra no centro espírita e ouve uma palestra evangélica, é como se você estivesse na estrada de Damasco se deparando com Jesus. 3 portas abre-se-ão, sendo a porta do vitimismo, a porta do desculpismo e a porta do trabalho. Elas sempre existiram. E antes do intervalo, fica a pergunta para reflexão: quantas vezes nós temos escolhido a porta correta? Que o Mestre Jesus nos abençoe e até daqui a pouco na autocura.